Salmo 51, versículo de número 17, diz assim a palavra do nosso Deus: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Só esse verso. Vamos orar? Senhor amado, nós estamos agora diante da Escritura Sagrada, do momento em que nós vamos meditar na Tua Palavra. Nós sabemos, ó Deus, que todas as vezes que alguém fala da Tua Palavra de uma maneira fiel, é o Senhor mesmo falando aos nossos corações. Nos dê essa graça, Senhor, de transmitir a Tua Palavra de maneira fiel. Nos dê a graça também de poder entender a Tua Palavra e ter os nossos entendimentos iluminados, Pai querido, para compreendê-la e, consequentemente, aplicar na nossa vida. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto nos fala de um coração contrito, de um coração compungido. E essa expressão é uma das expressões sinônimas de arrependimento. Afinal de contas, uma pessoa arrependida diante de Deus é uma pessoa que tem um coração compungido, que tem um coração contrito, um coração quebrantado diante de Deus. No entanto, irmãos amados, nós devemos nos perguntar o que é arrependimento de fato, pois temos a tendência, como seres humanos que vivemos dentro de uma cultura, inclusive de uma cultura evangélica que nem sempre expressa aquilo que as Sagradas Escrituras expressam. É muito comum pensarmos que o arrependimento tem a ver com simplesmente um choro, simplesmente uma tristeza, e de que até mesmo essa expressão, coração quebrantado diante de Deus, é somente alguém que está ali no culto entristecido, né? As pessoas usam muito esse linguajar. Nós devemos ter o coração quebrantado, nós devemos nos apresentar diante de Deus no culto ali com contrição. Mas o que é esse com contrição diante de Deus? Claro, tem a ver com uma certa tristeza, mas não uma tristeza por si só. A tristeza por si só não quer dizer nada. A tristeza por si só é simplesmente uma emoção. E por isso nós temos que ter em mente qual é o verdadeiro sentido do arrependimento. Afinal de contas, irmãos, o arrependimento, a doutrina do arrependimento é uma das principais doutrinas da nossa fé. Que é arrependimento? O que pode muito nos ajudar é a própria palavra do texto bíblico, usada no seu texto original. Arrependimento, no Novo Testamento, significa mudança de mente, uma mudança de mentalidade. Isso já aponta para nós o fato de que uma pessoa pode chorar, pode pular, pode falar em outras línguas, pode fazer o que for. Se a mentalidade dessa pessoa não mudou, ela não se arrependeu. Se a pessoa continua pensando da mesma forma, ela vai continuar praticando as mesmas obras e, portanto, nós não vemos indício de um verdadeiro arrependimento. E é por isso, então, que a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo a respeito do arrependimento para a vida, registra o seguinte: movido pelo reconhecimento e sentimento não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, apreendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Uma definição bastante completa do que é o arrependimento para a vida. E sobre isso, portanto, que eu quero trabalhar um pouco com os irmãos, que é, de fato, o tema desse texto, deste salmo sagrado. Esse salmo foi escrito em um contexto que nos mostra, nos faz entender, se entendermos o contexto deste salmo, qual foram as circunstâncias que levaram Davi, que é o autor deste salmo, a demonstrar tamanho arrependimento diante de Deus, e, inclusive com essa expressão. E a conclusão que ele mesmo chegou: coração quebrantado e contrito, Deus não pode desprezar. O título nos dá um pouco, nos lança à luz um pouco a questão do contexto deste salmo. O título que está na Bíblia hebraica, que faz parte do capítulo do versículo 1, diz o seguinte: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele, Davi,
possuído, né, tido relações ali com Batseba, que era mulher de outro homem, Urias, o Eteu. Nós vemos que esse contexto foi um contexto difícil para Israel. Está registrado no livro de Samuel, segundo livro de Samuel 11, capítulo 11 e capítulo 12, toda essa questão. A monarquia davídica passou por um período terrível, por conta justamente desse pecado de Davi. Nós vemos, meus irmãos, que Davi comete adultério com Batseba. Nós vemos que Davi tenta cobertar o seu erro, ali fazendo um plano muito ruim, de um coração muito mau naquele momento de Davi, em que ele tenta acobertar o seu pecado, porque ele descobre que Batseba tinha ficado grávida dele. O rei de Israel, ele tem um plano de chamar o marido daquela mulher da guerra, pois Urias, que não era israelita, era um prosélito, ele era eteu, de outra nação, e tinha se tornado um judeu, ele era um prosélito, tinha se convertido ao judaísmo. A ideia dele era chamar Urias e dizer para Urias, vá para sua casa, tem um momento lá com a sua mulher, para que Urias pensasse que o filho dela era dele. Davi articula isso. Davi, vendo que isso não produziu nenhum resultado, porque Urias, dentro da sua fidelidade ao povo de Deus, apesar de ser um prosélito, ele não se achou digno de ir para sua casa enquanto os seus compatriotas, pelo menos compatriotas de fé, estavam na guerra. Ele diz, não, eu não vou, eu vou ficar aqui na porta do palácio. E nós sabemos bem da história. Davi, então, manda uma carta através de Urias para o general do exército, Joabe, uma carta que dizia o seguinte, coloque Urias na frente da batalha. A carta, em outras palavras, pedia para que Urias fosse assassinado. Veja, irmãos, uma das histórias mais tristes das Sagradas Escrituras, do ponto de vista de um exemplo de um grande homem de Deus. Um momento triste, um momento de escândalo, um momento em que Davi realmente tropeçou, em que Davi se esqueceu realmente da lei de Deus. Alguém que escreve tantos salmos, naquele momento se esquece. Naquele momento, naquela área específica, ele fraqueja. E o texto diz que enquanto os reis iam para a batalha, Davi já estava acomodado. E ele pensa assim, não vou para a batalha, vou ficar aqui no meu palácio. E aí se desenrola todos esses problemas. Mostrando para a gente, irmãos, o perigo de uma religião acomodada, quando nós estamos acomodados na nossa religiosidade. Quando o nosso cristianismo é cômodo, isso é um perigo para a nossa vida espiritual. E sempre, na maioria das vezes, redunda em pecados contra Deus, porque nós acabamos nos esquecendo da lei de Deus. Daí o profeta Natan chega até Davi. Conta uma parábola para Davi, de forma que Davi consegue enxergar realmente que ele tinha pecado contra Deus. Ele se entristece muitíssimo, um bom tempo já havia passado. Veja, Davi não tinha percebido o tamanho do problema, o grau do seu pecado, nem tinha reconhecido o seu erro. Mas através daquelas palavras do profeta de Deus, Davi reconhece o seu erro e Davi escreve então o Salmo 51. Um salmo de arrependimento diante de Deus. Um salmo de contrição diante de Deus, de um coração contrito. De tal forma que este é um dos maiores exemplos de arrependimento nas Escrituras Sagradas. E este salmo serve muito bem, portanto, meus irmãos, para que a gente aprenda o que é, de fato, o arrependimento bíblico ou como o arrependimento se manifesta. O arrependimento surge no coração. É uma obra do Espírito Santo, mas não é uma obra que fica no coração. É uma obra que nasce no coração através do poder do Espírito Santo e redunda e resulta em algumas atitudes. E essas atitudes que nós vamos observar aqui no texto sagrado, irmãos amados. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, Salmo 51, versículo 3 até o versículo 5, versículo 1 até o versículo 3, desculpe. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que nós observamos primeiramente é que o arrependimento genuíno, verdadeiro, sempre resulta em confissão. Sempre resulta em algum tipo de confissão. Estamos falando aqui de uma confissão pública nesse caso, porque o caso de Davi foi um caso público. E lembremos-nos de que esse é um salmo e de que esse salmo seria cantado na igreja da época, né? No santuário do Antigo Testamento, no tabernáculo, pois o templo ainda não havia sido construído. Essa, então, é uma confissão de Davi, primeiramente a Deus, mas também a toda a comunidade. Porque o verdadeiro arrependimento, irmãos, sempre redunda em confissão, independente das circunstâncias. Seja uma confissão velada, se foi algum ato, algum pecado velado, que ninguém sabe. Seja uma confissão pública, se foi algum ato público, que todos sabem. Independente, o mais importante aqui é que o texto está mostrando para nós que não existe verdadeiro arrependimento sem confissão de pecados. É necessário confessar. E a primeira coisa importante dessa confissão é que essa confissão deve ser feita primeiramente a Deus. Por isso que Davi diz, contra ti somente pequei. É óbvio que Davi não havia pecado só contra Deus. Davi havia pecado contra Batseba, contra Urias, contra todo o povo. Mas ele usa essa expressão de uma maneira inspirada para mostrar para a gente que, entre aspas, o maior ofendido com os nossos pecados é o próprio Deus. Ele fez a lei. Ele fez o padrão. É a vontade dele que está sendo ferida. Por mais que pessoas estejam envolvidas, é a vontade de Deus que está sendo ferida. E isso, irmãos, deve trazer maior temor, maior contrição, maior mover dentro do nosso coração. Porque se o pecado afetasse somente as pessoas, nós não estaríamos tão preocupados. A gravidade do pecado resulta no fato de que o pecado, em primeiro lugar, ele atinge a Deus. Não atinge a Deus como se Deus pudesse ser afetado de alguma maneira dentro da sua imutabilidade, da sua santidade. Não é isso. Atinge a Deus porque quebra a lei de Deus. Por isso, Davi, ele direciona essa confissão primeiramente a Deus. Amados irmãos, essa confissão também dentro desse texto é uma confissão pessoal. Observe o seguinte, é muito comum que nós, dentro das nossas justificativas por causa dos nossos pecados, nós não confessemos de maneira pessoal, nós coloquemos outras pessoas, né? Ou justificamos os nossos pecados, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo outro. Porque esse tipo de atitude está dentro do nosso coração pecaminoso e começou com os nossos primeiros pais. Os nossos primeiros pais, Eva e Adão. O que eles fizeram, irmãos? Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher disse, foi a serpente. E um ficou passando para o outro. Mas um verdadeiro, um genuíno arrependimento habilita o nosso coração de tal forma a fazer como Davi dizer, Senhor, eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti. Eu fiz o que era mal aos teus olhos. Eu não quero dar justificativas diante do Senhor. Ainda que os nossos pecados sempre estejam dentro de circunstâncias, de fatores que contribuíram para esse pecado. E muitas vezes esses fatores têm a ver com as pessoas. Como as pessoas nos tratam. Sim, tudo isso tem a ver. Mas a confissão é algo pessoal. Deus quer que nós reconheçamos isso. E isso só pode ser feito através do Espírito Santo, porque nós, como disse, meus irmãos, nós temos uma tendência a não querer reconhecer os nossos erros como pessoais. Ah, Senhor, eu fiz isso porque, afinal de contas, olha a igreja que o Senhor me colocou. Ah, Senhor, me perdoa, eu fiz isso, afinal de contas,
olha a minha esposa, olha o meu esposo. Afinal de contas, olha os meus filhos. Tem como? Sim, tem como sim. Nenhum pecado é justificado diante de Deus. E por isso, amados, nós devemos primeiramente confessar pessoalmente o nosso pecado. Eu pequei. A outra pessoa pode ter pecado, outras pessoas podem ter pecado, mas Deus não quer que eu confesse o pecado de outras pessoas. Nós temos que fazer aquilo que é da nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é assumir os nossos erros, as nossas culpas diante do Senhor. O verdadeiro arrependimento, portanto, irmãos, exige confissão, seja qual for o âmbito, seja velado, seja público, exige confissão, primeiramente, prioritariamente a Deus, e também uma confissão pessoal que assume os próprios erros. Segunda coisa importante, meus irmãos, nesse texto, é que o verdadeiro arrependimento inclui também não só a confissão, mas veja, parecem coisas semelhantes, mas são coisas diferentes. Não só a confissão, mas o pedido de perdão, porque a confissão é um ato. O pedido de perdão é um ato que está ligado à confissão, mas não é necessariamente a confissão. Por exemplo, há criminosos que confessam os seus erros, mas eles suplicam por perdão? Nem sempre. Há algumas confissões que não vêm acompanhada de um verdadeiro sentimento de pedido de perdão. Mas o que esse texto nos demonstra claramente, meus irmãos, é que essa confissão de Davi veio acompanhada, sim, deste senso, dessa compreensão, desse entendimento de que ele não deveria só confessar o seu pecado, mas ele deveria suplicar pelo perdão de Deus. Observe, por exemplo, dois textos que nós já lemos, os irmãos podem ler novamente o versículo 1. 51:1, podem ler? Versículo 2, veja, não só a confissão, mas o desejo de ser limpo, o desejo de ser lavado, o desejo de ser modificado. E isso é perdão. A palavra perdão vem da ideia de que o pecado seja apagado. Senhor, eu quero que esse pecado seja apagado, eu quero ser limpo, não me sinto bem, eu me sinto sujo. Por isso ele diz aqui, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele está pedindo perdão aqui. Está pedindo que Deus o lave, que Deus o limpe do pecado. Versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Versículo 9, os irmãos podem ler? Esse pedido de perdão é importante porque o pedido de perdão a Deus precisa ter uma ideia base por trás para que isso aconteça, um pressuposto de que Deus é capaz de perdoar. Parece uma coisa simples para nós porque nós muitas vezes banalizamos esses conceitos. O perdão, o pedido de perdão, mas não é algo simples, irmãos. Tanto não é algo simples isso, que quando Jesus Cristo disse para aquele homem paralítico, os teus pecados estão perdoados. Essas simples palavras, os teus pecados estão perdoados, escandalizou os judeus. Essas palavras escandalizaram os judeus. Quem é esse homem que está perdoando as pessoas, sendo que só Deus pode perdoar? Por isso, o pressuposto fundamental aqui, desse pedido de perdão de Davi, é que ele tinha uma noção, uma ideia, uma compreensão de que Deus era capaz de purificá-lo do seu pecado. Em outras palavras, Davi tinha uma noção redentiva de que Deus era capaz de purificá-lo do seu erro. E podemos dizer, irmãos, através da revelação de toda a Escritura, que Davi tinha uma esperança de perdão messiânica. Afinal de contas, não há perdão sem o sangue de Jesus Cristo. Se esses crentes do Antigo Testamento pudessem ser perdoados,
sem o sangue de Jesus Cristo, para que Jesus morreu então? Qual o sentido de Deus mandar o seu filho para morrer, para que as pessoas fossem perdoadas, se havia uma possibilidade de ser perdoado sem o sangue de Jesus? Aí você pergunta, mas Jesus não havia morrido? Sim, cronologicamente, o sacrifício de Jesus ainda não havia acontecido. Mas o sacrifício de Jesus é tão poderoso, tão maravilhoso, que ele pôde perdoar todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares, tanto antes da sua vinda, quanto depois da sua vinda, antes da sua vinda, através da esperança messiânica daquilo que iria acontecer, e depois da sua vinda, através da fé naquilo que já aconteceu, no sangue já derramado na cruz, mas é através do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus Cristo que pode nos limpar. Tipificado, simbolizado através de todas essas figuras, o hisopo que era usado para limpar, os sacrifícios que eram usados para purificar, tudo isso simbolizava a purificação cabal, completa, que Jesus traria através do seu sangue. Por isso, o verdadeiro arrependimento traz consigo uma crença de que Jesus Cristo é capaz de nos perdoar de nossos pecados. Irmãos, repito, isso não é algo banal. Isso não é algo tão simples assim. Quem trabalha com aconselhamento bíblico sabe que muitas pessoas têm muitos problemas emocionais pelo simples fato de não acreditarem no fundo do seu coração que Deus é capaz de perdoá-lo de determinados erros. É um tipo de incredulidade que no final das contas a pessoa pensa, não, eu não me perdoo. Deus não pode me perdoar por isso. E a pessoa carrega aquele pecado na sua consciência, a pessoa não consegue ser feliz. A pessoa só se entristece. Muitas vezes porque, irmãos, não tem um simples ato de crença mesmo, que Jesus, que Deus é capaz de nos perdoar de nossos pecados. Você consegue enxergar essa crença, hein, Davi? Não seria esse um exemplo de um pecado em que uma pessoa não conseguiria se levantar mais? Um rei que adultera, engravida a mulher, e ainda manda matar o marido da mulher. Talvez muitos de nós, se não todos, não aceitariam um rei desse. Vamos instituir Davi. Mas veja, o julgamento de Deus é um julgamento diferente do nosso. Todo pecado tem consequência. Davi teve as consequências, mas o fato é que nenhum pecado é imperdoável diante de Deus, exceto aquele que Jesus menciona. Não há pecados que Deus não possa perdoar através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um terceiro ponto importante aqui, que está no versículo 4, é que o verdadeiro arrependimento, irmãos, ele traz consigo um reconhecimento de que Deus é justo. Observe como isso aparece neste salmo, no versículo de número 4. Olha só. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. E aí há uma citação aqui de um texto, e Davi vai dizer o seguinte: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A ideia aqui é que, olha, Senhor, eu pequei contra ti, os meus pecados estão diante de ti. Qualquer julgamento que o Senhor fizer é um julgamento verdadeiro, o Senhor está certo. Olha só, em outras palavras, Davi está, através de um verdadeiro, genuíno arrependimento que Deus coloca no seu coração, reconhecendo que Deus é sempre justo nos seus julgamentos. Ele coloca a vida dele diante de Deus, o coração dele diante de Deus, e diz: Senhor, eu estou reconhecendo aqui, ó, me julga, meu pecado está aqui, o seu julgamento é sempre justo, o teu falar é sempre justo, e se o Senhor me julga, se o Senhor me considera como errado, é o Senhor que está certo, não é eu que estou certo. Olha só que coisa, irmãos, simples e profunda ao mesmo tempo.
Porque não poucas vezes nós não fazemos o contrário. Nós nos rebelamos até contra o próprio Deus. Veja, se Davi tivesse uma perspectiva, se Deus não operasse no seu coração, ele poderia se rebelar contra Deus, através das suas justificativas humanas. Senhor, por que o Senhor me colocou nessa posição? Por que o Senhor me deu isso? Por que o Senhor me deu... Eu não pedi para ser rei de Israel. Eu não pedi para isso. Senhor, o Senhor me deu esse dom. O Senhor me colocou aqui. O Senhor me deu poder. Todas estas coisas me deu vitória. E todas essas circunstâncias acabaram fazendo com que eu... Tudo isso é complicado. Veja, justificativas. Nós fazemos isso constantemente. E Davi não, ele faz o contrário, ele diz assim, ó, Senhor, se o Senhor está me julgando como errado, porque a palavra do profeta Natan é que ele estava errado. Se o Senhor está me julgando e dizendo que eu estou errado, o Senhor está certo. Arrependimento verdadeiro, então, é concordar com Deus. Inclusive, essa é a raiz da palavra confessar. Literalmente, concordar. Concordar. Deus diz que eu estou errado e eu faço o quê? Isso é, a raiz da palavra confessar é essa. Deus diz que eu estou errado, que eu quebrei o seu mandamento, e eu faço o quê? Concordo. A palavra confessar vem disso. Nós vemos aqui, então, irmãos, esses elementos lindos, operados pelo Espírito Santo no coração de alguém que cometeu um pecado grave público diante de Deus. Isso nos ensina muito a respeito do verdadeiro arrependimento. Que tem que haver confissão, que tem que haver o pedido de perdão, ou o pressuposto de que Deus é capaz de perdoar, e o reconhecimento de que Deus é sempre justo, e eu estou errado. E por último, meus irmãos, o arrependimento, ele não para por aqui. Não só pedindo perdão, não só confessando, não só entendendo que Deus é justo e eu não sou. Mas a consequência disso, se há um verdadeiro arrependimento e essas coisas são produzidas de fato, isso vai redundar em mais coisas que nós vemos nesse salmo a partir do versículo 6, por exemplo. Versículo 6: Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. No versículo de número 10, os irmãos podem ler? Não me repulses da tua presença, nem me tires o teu santo Espírito. Verso 12. Veja, aqui nós observamos algumas características de um desejo de mudança mesmo. Há como uma pessoa externamente confessar os seus pecados ou até pedir perdão, mas não ter desejo de mudança diante de Deus. Daí nós vamos até aquilo que eu mencionei no início, que é a raiz da palavra arrependimento, que é a mudança de mente. Isso se manifesta agora. Senhor, eu quero mudar. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Um espírito voluntário, irmãos. Sabe por que não existe muito espírito voluntário em muitas igrejas? Porque não existe muitas pessoas arrependidas. Muitas pessoas não querem ajudar na obra de Deus, porque de fato não se arrependeram dos seus pecados. O espírito voluntário é aquele que Deus coloca no coração de uma pessoa para que ela ajude, para que ela glorifique o nome de Deus. E veja, na continuação do Salmo, Davi explica isso um pouco melhor. O que é esse espírito voluntário? Versículo de número 13 até o versículo de número 15. Restitui como espírito voluntário, verso 12. Então, o que ele faria?
então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Ó Senhor, me perdoa. Eu confesso meu perdão diante do Senhor, agora me renova, restitui a minha alegria. Sabe para quê? Para que eu possa fazer algo de útil para a glória do teu nome. E sabe para que mais? Para que eu possa falar para os transgressores. Tem muita gente que está vivendo no pecado, tem muita gente que está transgredindo a lei do Senhor. Agora, se o Senhor me perdoa, Deus, eu posso então falar para as pessoas que o Senhor é capaz de perdoar. Eu posso ensinar os transgressores. Eu posso usar até o meu exemplo para ensinar, olha, não ande nesse caminho, se converta ao Senhor. Não existe verdadeiro arrependimento que não gere um espírito voluntário de pessoas que queiram servir a Deus. E não serviço por conveniência, não só fazer aquilo que é atrativo, aquilo que resulta em alguma coisa para o nosso benefício, mas servir ao Senhor, abrir mão de algo para servir ao Senhor, para que a obra de Deus se torne maior. Afinal de contas, irmãos, qual que é o nosso objetivo de estar aqui na terra? O nosso maior objetivo de estar aqui na terra, a igreja, é simplesmente para que a igreja aumente. É isso. Do contrário, Deus poderia nos salvar e já nos levar embora. Imagina se fosse assim, né? A pessoa se converte e já sobe. Mas Deus nos deixa aqui nessa terra ainda, para que, como igreja, como uma instituição, ao mesmo tempo divina e humana, visível e invisível, universal e local, uma instituição que Deus criou, especial, para que preservemos a sua palavra, defendamos a sua palavra, o Evangelho, e para que divulguemos a sua palavra. O espírito voluntário, então, ele se pergunta assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para que o reino de Deus cresça? Não estamos falando de denominação apenas. O reino de Deus, que não está preso a uma denominação, mas o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, há tanta frieza nas igrejas. Por isso, não há voluntariedade em muitos lugares. Porque simplesmente as pessoas não se arrependeram de seus pecados, elas estão preocupadas somente com aquilo que lhes interessa, o seu bem-estar, a sua comodidade. E como nós vimos nesse texto e o contexto dele, uma religião cômoda é uma religião, o cristianismo cômodo é um cristianismo perigoso, que pode abrir portas para observarmos coisas que não observaríamos se estivéssemos nos dedicando a Deus como Davi, que comodamente ficou no seu palácio enquanto os reis iam para a guerra. E isso diz respeito a toda a nossa vida. Porque o verdadeiro arrependimento, ele acontece uma primeira vez, quando a pessoa é convertida, mas ele não para de acontecer. Porque o verdadeiro arrependimento não é assim, um dia eu me arrependi, um dia eu fiz, como se nós pudéssemos fazer coisas para Deus e todas as coisas que nós fizéssemos fossem colocadas num banco, né? E a gente pensasse assim, não, eu já fiz o suficiente, agora eu vou ficar tranquilo. Não. Se pedíssemos para Deus colocar crédito na nossa conta por tudo aquilo que fizemos para Ele, a nossa conta ficaria extremamente negativa. Porque até os nossos atos mais justos diante de Deus são misturados com pecaminosidade. E nem pelos nossos atos mais justos seríamos salvos, se não fosse a misericórdia de Deus. Por isso, meus irmãos, é necessário todos os dias nos arrependermos. Quando Jesus Cristo ensina a oração do Pai Nosso, que deve ser orada frequentemente, as ideias daquela oração são preciosas. Ele inclui, perdoa-nos as nossas dívidas. Não há um dia sequer que não temos que nos arrepender. E o verdadeiro arrependimento, meus irmãos, gera isso. Gera voluntariado. Se não há voluntariado, se não há desejo de fazer as coisas para Deus, se não há desejo de que o reino de Deus cresça e de contribuir para esse crescimento, de alguma maneira, não há verdadeiro arrependimento. E veja, irmãos, não estou falando aqui de que todos deveriam ser pastores, né? Não é isso. Vocês, aqui de Juquiá, nós temos um grande exemplo de que o Evangelho chegou aqui através de uma pessoa que não era ordenada ao pastorado.
de uma pessoa que poderia dizer o seguinte: não, isso daí não é para mim. O velho Banks não era um pastor ordenado. Ele veio a trabalho para essa região. Mas o coração daquele homem, com todas as imperfeições que todas as pessoas têm, havia voluntariado, porque ele se arrependeu de seus pecados, meu irmão. Versículo 16 e 17. Pois não te comprases... Antes o 15 a gente não leu, né? Ensinarei aos transgressores, verso 13. Ele pede que Deus o livre de cometer crimes de sangue. E agora, versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Olha só o resultado. O resultado do verdadeiro arrependimento. Eu quero me voluntariar. Eu quero ensinar até os pecadores a tua lei. E eu quero também que os meus lábios professem louvores a Deus. Irmãos, quanto maior é o nosso arrependimento, estou falando isso de uma maneira figurada, porque não há arrependimento maior nem menor, né? Mas quanto maior é o nosso arrependimento, mais desejo nós vamos ter de fazer as coisas para Deus e de louvar o seu santo nome. Não foi isso que Jesus ensinou até com aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus? Sendo questionado pelos fariseus, Jesus Cristo conta uma parábola de duas pessoas que deviam uma quantidade de dinheiro para um credor. Uma muito dinheiro, outra pouco dinheiro. E as duas tiveram as dívidas perdoadas. E Jesus pergunta para o fariseu, para o religioso: quem você acha que amou mais aquele homem que perdoou a dívida? E ele diz: a quem devia muito. Todos devem muito. Jesus não estava falando que alguém deve mais do que o outro. Jesus está falando aqui do senso, do entendimento. Todos devem a mesma coisa diante de Deus, mas nem todos têm o senso, o entendimento de que devem para Deus. Pelo contrário, a gente vê até nesse mundão evangélico aí, pastores começando as suas orações dizendo o seguinte: olha, Senhor, eu sou fulano de tal, se eu tenho crédito contigo, eu não gosto de ficar citando o nome de pastor, não vou falar que foi o Marco Feliciano que falou isso daí. Senhor, meu nome é tal, se eu tenho crédito contigo, faça isso. Quem tem crédito com Deus nesse sentido, irmãos? Isso não é evangelho, isso não é arrependimento, isso não é a palavra de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O verdadeiro arrependimento caminha na contramão disso. Entender, Senhor, eu não tenho nenhum crédito com o Senhor, porque se eu fosse somar todas as minhas obras, eu estaria perdido, mas tem misericórdia de nós agora. Será que alguém pode não orar em um dia: perdoa-nos as nossas dívidas, porque naquele dia ele está com mais crédito com Deus? Mas o mundão evangélico está dessa maneira. Não há senso de arrependimento, não há senso de santificação. Por isso há brigas por coisas pequenas, por isso há discussões por coisas que não são importantes, por isso há pouco perdão, por isso há pouco voluntariado, porque há pouco arrependimento diante de Deus. E Davi reconhece essas coisas aqui, meus amados, versículo 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. E aí vem o texto que nós lemos no começo, que é a conclusão a qual Davi chegou. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E dentro desse voluntariado, irmãos, em que Davi expressa o desejo de ensinar os pecadores, em que Davi expressa o desejo de louvar a Deus, e mesmo com a sua confissão pessoal no começo, agora Davi se lembra do povo de Deus. Isso nos ensina, irmãos, que não há arrependimento verdadeiro sem que a gente leve em consideração a igreja. Onde está isso no texto? Opa, vamos ler. Versículo 18. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás o sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Sabe o que ele está falando aqui? Se fosse para nós hoje, Senhor, abençoa a igreja. Abençoa os teus filhos. E sabe o que é isso daqui? As ofertas do Antigo Testamento? É a liturgia do culto.
Senhor, abençoa quando os teus filhos se unirem para poder ouvir a palavra, para poder cantar, para poder louvar, para poder darem os seus dízimos e assim por diante. Abençoa. Isso significa que o verdadeiro arrependimento, irmãos, nunca vai redundar em uma vida isolada, em um menosprezo à igreja. Eu me arrependi, só que eu vivo a minha própria vida, a igreja vive a dela. Não, porque esse texto está demonstrando justamente o contrário, irmãos. A igreja não é uma invenção da mente humana. O movimento desigrejado tem crescido cada vez mais. E pessoas que acham que não precisa ir para a igreja. Se os primeiros crentes pensassem dessa maneira, eu pergunto aos irmãos, a gente teria essa Bíblia aqui? Porque eles tiveram que se reunir, preservar a palavra, defender a verdade, divulgar essa verdade. Houve custos para envio de missionários, houve custos para fazer as traduções, e a mesma pessoa engana-se a si mesma e diz, eu não preciso ir para a igreja. Deixa eu ler esse texto aqui, e não percebe que esse texto foi produzido na sua tradução por pessoas que davam dízimo, que iam para a igreja e que entendiam que as pessoas deveriam se reunir, portanto a pessoa usufrui do fruto e não faz nada pelo benefício da igreja. Auto-engano. Bom, se a igreja não tivesse no Ocidente, você sabe o que seria do Ocidente? Sem os valores de Jesus Cristo. Mas está muito ruim, seria muito pior. É só você olhar para nações que não têm princípios cristãos, por exemplo. Observe uma tribo indígena que não tem princípio cristão. Não há leis, não há dignidade humana. Algumas delas até matam crianças ali porque nasceram com algum tipo de problema. Enterram vivos. Alguns aqui sabem disso. Não há princípios. E as pessoas se gabam com o peito cheio de arrogância, dizendo, eu posso servir a Deus, sem considerar o povo de Deus. Você nem saberia que Deus existe se o povo de Deus não fosse usado por Deus para preservar a Escritura e para que o Evangelho fosse pregado aqui. Isso é a verdadeira arrogância, irmãos. Menosprezar a igreja de Jesus Cristo não foi uma invenção humana, mas foi o próprio Jesus. Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus ia na sinagoga. Jesus precisava ir na sinagoga? Não, né? Se tem alguém que não precisava aprender alguma coisa, era Cristo. Ele era o mestre. Não é verdade? Jesus ia na sinagoga, incentivava as pessoas a irem. Quando ele curava os leprosos, vai se apresentar ao sacerdote, como diz a lei. Depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus, os discípulos se reuniam. A igreja passou por perigos por causa dessa crença de que devemos nos reunir. Às vezes a gente não para pensar nessas coisas. Mas, por exemplo, por que no nosso país o domingo é considerado uma espécie de feriado? Não é verdade? Se a pessoa trabalha no domingo, aí, no campo civil, né, secular, ela tem que ganhar 100%. Não é isso? Me corrijam aí. Isso não veio do nada. Isso não veio da ideia de um rei, né? O domingo vai ser o dia. Isso foi porque pessoas simples lá no passado começaram a se reunir no domingo e foi aumentando, e elas tinham tanta convicção, elas não abandonavam essa crença, elas se reuniam no domingo, consideravam o domingo o dia do Senhor. Isso foi passando, irmãos, 2000 anos depois nós estamos aqui, e o domingo foi reservado até pelo mundo secular, afetou os governos do Ocidente, de forma que a maioria considera o domingo como um dia para as pessoas descansarem. Tudo porque, irmãos, alguém lá no passado, pessoas no passado, se arrependeram de verdade. Eu me arrependo. Então eu confesso, eu peço perdão, eu entendo que Deus está certo e eu estou errado, e eu tenho um coração voluntário, eu quero servir, eu quero fazer. Independente da minha posição, independente da minha função, eu posso glorificar a Deus através da minha vida, através do meu cargo, da minha função, do meu trabalho. Por isso, irmãos, que haja em nós o verdadeiro arrependimento. Não é à toa que a mensagem de Jesus Cristo se resume em
arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ah, mas pastor Maciel, Jesus disse isso há 2000 anos e a gente está repetindo e o reino de Deus não chega. Você sabia que já chegou para muitos, né? E você sabia também que não há nada que garanta que a gente vai estar vivo daqui a 3 horas. Então o reino de Deus pode chegar para nós. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E finalizando, esse texto aqui é uma grande promessa de restauração. Não importa o pecado que você tenha cometido. Não importa o erro que te atormenta a consciência. Não importa o quanto você se ache pecador. Não espere para melhorar, para ter um compromisso com Cristo. Porque se alguém consegue melhorar sem Cristo, para que ter Cristo? A igreja é um hospital. Ninguém diz assim, deixa eu me recuperar dessa pneumonia para eu ir no médico. Alguém diz isso? Não. As pessoas dizem, eu vou no médico porque eu estou com pneumonia. E lá, ele vai me dar condições de me recuperar. A igreja é assim, feita de pessoas doentes, todos nós somos, por conta do pecado. E diante da palavra de Deus, da voz de Deus, nós tratamos os nossos problemas. Há esperança para todo pecador. Há esperança para a restauração da vida. Se o curso da vida de Davi foi renovado, embora ele tenha tido as consequências, o curso da sua vida pode ser renovado também. O curso da nossa vida pode ser renovado. Amém?